O primeiro round dos playoffs terminou ontem à noite e eu vou contar pra vocês o que aconteceu nos jogos da Conferência Leste. O primeiro classificado desse lado do chaveamento foram os Bolts, jogando contra New Jersey. Eles precisaram de 5 jogos para garantir o lugar no segundo round. Favorito da série, eles ganharam o primeiro jogo por 5-2 e depois levaram o segundo por 5-3. Kincaid parecia não estar num bom dia e deixou passar 5 pucks em 15 tiros a gol. Corey Schneider o substituiu e não deixou passar mais nada, mas não foi o suficiente para New Jersey ganhar o jogo. O terceiro jogo dos Devils mostrou um outro lado do time. Com os Bolts ganhando a série e já tendo marcado um gol, Jersey respondeu. Numa tentativa de empatar o jogo em 3-3, os Bolts tiraram Vasilevskiy e tomaram um empty net, que não seria problema se eles não tivessem insistido em mantê-lo fora do jogo e dado a chance de Jersey marcar mais um. Com o placar em 5-2, uma briga generalizada expulsou todos os jogadores que estavam no gelo na hora, resultando em 10 game misconduct. Os jogos 4 e 5 foram dominados por Tampa, que venceu os dois por 3-1. E o maior destaque do time foi o goleiro Vasilevskiy, que conseguiu fazer 159 defesas apenas no primeiro round. Os atuais campeões da taça garantiram sua permanência nos playoffs após o jogo 6 no domingo. O primeiro jogo deixou os torcedores dos Flyers desesperançosos após um 7-0 que teve o terceiro hat-trick da carreira de Crosby. O segundo jogo trouxe um time diferente que mostrou a capacidade dos Flyers. Shane Gostisbehere fez o primeiro do time e quebrou a sequência de Matt Murray, que estava há quase 226 minutos sem levar um gol na pós-temporada. Mesmo com pressão em cima do goleiro dos Flyers, os Pens não conseguiram marcar mais de um gol. E o terceiro jogo, quem venceu foram os Pens. Dentre os gols feitos, eles marcaram 2 com 5 segundos de diferença e se igualaram ao recorde de gols mais rápidos dos playoffs, que eram dos Red Wings, que o fizeram dia 11 de abril de 1965, num jogo contra os Blackhawks. No quarto jogo da série, Matt Murray teve outro shutout. Sidney Crosby marcou um dos 5 dos Pens na partida e se tornou o maior pontuador dos Pens nos playoffs, com 173 pontos, passando Mario Lemieux, que tinha 172. Depois de uma lesão que o tirou do jogo 4, Sean Couturier voltou para forçar o jogo 6 nos Pens. Com 75 segundos para o zerar do cronômetro, ele marcou o gol que deu a vitória aos Flyers. O placar estava empatado em 2-2 desde o fim do segundo. Os Flyers ainda conseguiram marcar o quarto de fila. Essa foi a 10ª vez na história dos Flyers que a equipe conseguiu ganhar o jogo 5, perdendo 3 na série. Mas isso não foi o suficiente para garantir que eles permanecessem nos playoffs. Inclusive, o jogo final da série teve 2 hat-tricks. Jake Guentzel e Sean Couturier se tornaram a 7ª dupla de times adversários a conseguir esse feito durante o mesmo jogo nos playoffs. Porém, com Guentzel marcando 4, os Penguins se deram melhor. O jogo teve uma constante troca na liderança até a metade do segundo período, quando num intervalo de quase 14 minutos, Neuwirth viu Guentzel fazer 4 gols. Para finalizar, Rust marcou um empty netter para os Pens, faltando 31 segundos para o fim do jogo, e deixou a partida com um placar final de 8-5. Abriram o placar do primeiro jogo com Kuznetsov sacudindo a rede 2 vezes em 30 segundos durante um power play, mas perderam o primeiro jogo da pós-temporada para os Blue Jackets no overtime. O segundo jogo não foi muito diferente, o Washington abriu o placar deixando os torcedores esperançosos, mas no segundo período Columbus marcou 3 gols empatando o jogo, levando para overtime e vencendo a partida. O terceiro jogo deixou os torcedores aflitos, mas os Caps conseguiram vencer o jogo depois de 2 overtimes. O quarto jogo do time foi histórico. Foi a primeira vez que o Washington empatou uma série de playoffs depois de perder os 2 primeiros jogos. O jogo 5 foi decisivo. Os Blue Jackets abriram o placar, mas no terceiro período, Backstrom fez o gol decisivo para os Capitals vencerem a partida e irem para o jogo 6. Os Capitals, então, encerraram a série no jogo 6 com 6 gols, sendo 2 deles feitos pelo capitão do time, Alexander Ovechkin, que marcou o seu 50º gol em playoffs. Foi assim que Capitals foi classificado para o segundo round dos playoffs. Única série a chegar no jogo 7. Os Bruins e os Leafs tiveram um começo de playoffs emocionante. Os Bruins começaram a série muito bem, marcando 5 em Toronto e tomando apenas 1. Após o primeiro jogo, Cardi foi suspenso por conta de um hit and mingles e o time sentiu falta dele. O jogo 2 aconteceu em um dia não muito bom para Anderson, que deixou passar 3 gols em 5 tiros no primeiro período. Mesmo com a substituição do goleiro, os Leafs não conseguiram segurar Boston. Eles terminaram a partida com um placar de 7-3, incluindo um hat-trick de Pastrnak, faltando 1:36 para o fim do jogo. Ele se tornou o jogador mais novo da história a marcar 6 pontos em um jogo de playoffs.
O jogo 3 foi melhor para Toronto. Frederik Andersen fez 40 defesas e ajudou os Leafs a ganharem. Sem um de seus principais atacantes, Boston conseguiu vencer o jogo 4 e ficar à frente na série. Pastrnak teve uma assistência e fez sua terceira partida com mais de um ponto na série, se tornando o primeiro jogador a somar 11 pontos em 4 jogos desde Crosby em 2010. Precisando apenas de uma vitória para a classificação, os Bruins não conseguiram vencer Toronto no jogo 5. Mas os Leafs lideraram por 4-1 até certo ponto do jogo e deixaram Boston se recuperar e quase anular a diferença. Boston teve 45 tiros a gol contra 21 de Toronto, mas isso não foi o suficiente para anular a noite espetacular de Frederik Andersen no gol dos Leafs. Os Bruins não conseguiram vencer no jogo 6 e Toronto mandou a decisão para o TD Garden na noite de ontem. Os dois primeiros períodos estavam equilibrados, com as vantagens intercalando entre as equipes. Mas no terceiro período, os Leafs não conseguiram segurar o ataque de Boston. Os Leafs começaram o último período com uma vantagem de 4-3 e viram Krug empatar com 1 minuto no relógio. Pouco tempo depois, também viram Jake DeBrusk virar e Pastrnak aumentar a diferença na metade do último período. Boston finalizou com um empty net de Marchand e garantiu a permanência nos playoffs com um placar de 7-4 no jogo 7. E esse foi o resumo do primeiro round dos playoffs na Conferência Leste. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do nosso site, nhlas.com, ou das redes sociais, @nhlasbr. E até a próxima!